Hoje à noite seguimos nossa jornada sobre o Cristo ressurreto, aquele que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Pela manhã, vimos como Jesus caminhou ao lado dos dois discípulos, desanimados, tristes, cabisbaixos, voltando na direção de Emaús. De manhã, conversamos que o Senhor Jesus ouviu a dor deles, ouviu o momento difícil que eles passavam, ouviu cada dificuldade dos seus corações e as sentiu ensinando a palavra, partindo o pão com eles. E no partir do pão, o texto nos disse que os olhos deles se abriram. A fé que até então começou a jornada de Jerusalém para Emaús apagada, se reacendeu com uma chama alegre de salvação. Foi reacendida pelo poder da palavra de Deus através de Jesus Cristo. E talvez você tenha participado desse culto da manhã. Depois teve a oportunidade de momentos de comunhão, almoçando junto conosco, e estava extraordinário. Quem experimentou o estrogonofe? Gostou? Não gostou? Ah, não experimentou o estrogonofe não? Só o fricassê? Gostou do fricassê? Eu não comi o fricassê, mas estou com fé, quando chegar em casa minha janta está separada, graças a Deus. Então foi uma bênção estarmos juntos aqui, almoçarmos juntos, termos a oportunidade de conversar com os nossos irmãos, viver momentos de comunhão. Mas agora que toda essa alegria passou, chegamos a mais uma vez o culto do Senhor, e talvez o silêncio tenha retornado ao seu coração. E é quando acontece esse retorno do silêncio que algumas perguntas reaparecem, e talvez você ainda carregue dentro de si uma dúvida que ficou sem resposta do Senhor. Como que Deus faz alguma coisa e deixa você sem resposta? E aqui, meu irmão, minha irmã, eu te convido a ser sincero diante da palavra de Deus, pois todo mundo em algum momento já duvidou de Deus. E quando a coisa aperta mesmo, como a gente falou de manhã, o nosso coração corre para isso. Mas o problema aqui não é só quando a gente duvida de Deus, porque muitas vezes a falta de dúvidas acaba escondendo um outro problema ainda maior, ou até tão grave como a própria dúvida. E esse problema a Bíblia chama de indiferença. Indiferença que nos leva a fingir que não duvidamos de Deus, de fingir que está tudo bem no nosso coração, nos levando a viver uma fé baseada em falsidade, em hipocrisia, nos fazendo viver dizendo que está tudo bem, que está tudo em paz, quando na verdade não está, nos levando a agir como se a fé verdadeira fosse na verdade nada mais, nada menos do que a ausência completa de qualquer dúvida, de qualquer insegurança, como se fosse possível desse lado da vida atingir a santidade extrema, como se a fé pudesse se resumir apenas a assumir algumas posições espirituais, atos de espiritualidade visíveis pelos outros homens. Fé que se torna apenas decorar versículo, mas ignorar a dor de quem anda machucado por dentro. Fé que nos leva a frequentar sim a igreja e não perder nenhum culto, mas não ser confrontado, nem transformado pelo poder da palavra, não vivendo nenhum impacto do que o Senhor coloca diante de nós. Tem gente que passa a viver a vida duvidando de forma tão velada, que nem percebe mais que a oração virou mera formalidade na vida, que a adoração agora se tornou uma grande performance diante do Senhor, e que o relacionamento com Deus acabou virando um teatro, que nem plateia tem mais. E aí vem o ponto crucial dessa noite. Por pior que tenha sido, por mais incrédulo que tenha sido, e o personagem que nós vamos ler e estudar nessa noite, é um personagem que todo mundo gosta de meter malha, igual Judas. Não é Judas, tá? Pode ficar tranquilo, mas todo mundo olha para ele com um olhar debochado. Hoje nós vamos falar sobre Tomé, só que Tomé, o discípulo sincero do Senhor. Porque se a gente olha para a história, o que está relatado lá é que Tomé não usou nenhum crentez, alabachúria, Senhor, eu não tenho fé nenhuma. Ele disse com todas as letras o que precisava para crer. Eu preciso ver com esses olhos, eu preciso tocar nas feridas. E Jesus, ao invés de aparecer e repreender Tomé, dizendo, você está errado, você é um miserável,
o que Jesus faz é ele vem ao encontro de Tomé, parecido com de manhã, né? Ele vem ao encontro de Tomé, acolhe a sua dor, o chama a tocar nas feridas. É disso que você precisa? Então toca, vê que sou eu. Mas lembre-se, apesar de Jesus ser incrível, extremamente amoroso, não parou por aí, porque Jesus não passou a mão na cabeça de Tomé. Você duvidou, que bonitinho você duvidar, porque depois de acolher, Jesus também confronta Tomé. E agora, qual é a sua desculpa? As palavras do mestre foram diretas, olhando o olho no olho de Tomé, e ele disse: pare de duvidar e creia. Ou, se fosse aqui no Brasil, em bom português, Jesus ia olhar para Tomé e ia dizer: e aí, entendeu? Então toma tendência, rapaz, segue teu rumo. Mas antes de lermos esse encontro, a gente precisa entender um pouquinho do contexto do nosso texto dessa noite. Jesus tinha sido crucificado e agora já tinha ressuscitado. Ele apareceu aos discípulos no domingo da ressurreição, que é a nossa celebrada Páscoa, mostrando para os discípulos que ele tinha um corpo físico, que ele era capaz de se alimentar como os outros, que podia ser tocado, as suas feridas vistas e tocadas. Todos viram, menos Tomé. Tomé não estava lá, e a gente não tem o porquê Tomé não estava lá. 8 dias tinham se passado desde a cruz, mais de uma semana, 8 dias em que todos os discípulos testemunharam o Cristo vivo, e Tomé ficando apenas com perguntas. Imagina o peso disso, meu irmão. Imagina o quão angustiante não deve ter sido para o coração desse homem. Ele era um dos 12, ele estava com Jesus sempre. Agora Jesus apareceu para um monte de gente e ele ainda não viu nada. Imagina todo mundo dizendo: ele vive, e você, que era um dos mais especiais junto com ele, sem ter visto nada, sem sentir nada, sem nem saber se deve acreditar nisso ou não. Todo mundo ao redor de Tomé tendo as suas próprias experiências com Deus, e ele, nada. E é aqui que o nosso texto começa. É aqui que Jesus faz questão de revelar, não para os fortes, mas para aqueles que admitem a sua fragilidade diante dele. Vamos ao texto? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 ao 29. João 20, do 24 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão do seu lado, o que é? Não crerei. Uma semana depois, olha só, ele fala isso e não acontece de imediato, passa-se mais uma semana inteira, com ele com essa angústia na cabeça e no coração. Versículo 26, uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos ler juntos esse versículo 29? Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora que lemos esse trecho tão íntimo e poderoso da ressurreição, conseguimos sentir exatamente o peso que essa cena carrega. Todos os discípulos estão celebrando que eles já viram Jesus, mas Tomé ainda carregando o peso da dúvida. Eles estão cheios de esperança, loucos pelo céu, pelo retorno glorioso, mas ele continua só com perguntas.
E é justamente aqui que começa a ação graciosa de Jesus. Ele não despreza a dúvida, ele não ignora a fragilidade daquele homem, muito pelo contrário. Assim como vimos de manhã, Jesus de novo se aproxima, Jesus trata, Jesus acolhe. Vamos observar com calma esse primeiro movimento da história, e também, talvez o primeiro movimento de Deus no seu coração nessa noite. Ponto 1, pega o seu boletim aí para anotar, agora tem até espaço no boletim para você anotar. Ponto 1 da reflexão dessa noite: Jesus não se escandaliza com dúvidas sinceras. Jesus não se escandaliza com dúvidas sinceras. A primeira coisa que o texto nos mostra é que Tomé não estava com os outros discípulos quando Jesus apareceu. A gente não sabe exatamente porquê, o que aconteceu, se ele foi comprar pão, aonde Tomé estava. Talvez ele estivesse sim sofrendo a dor da perda do mestre, estivesse em outro lugar, visitando outras pessoas. Talvez ele estivesse decepcionado demais para estar com o grupo. Não sabemos, e se não está no relato bíblico, é porque de fato isso não é relevante para a nossa história. Mas uma coisa é certa: quando os outros disseram, nós vimos o Senhor, o coração de Tomé não se encheu de alegria, se encheu de insegurança. Tomé não acreditou que aquilo era real, e olha que ele podia ter disfarçado. Sabe quando alguém te conta aquela vitória e você fica olhando assim, amém, irmão, amém. Tomé não disfarçou não, ele não deu aquele sorriso amarelo de crente em crise, sabe, daquele, glória a Deus. Ele também não respondeu, vou orar por isso. Tomé assume a sua posição em coração sincero, ele fala a verdade nua e crua, sabendo que isso podia causar inclusive inimizade entre os discípulos. Se eu não vir as marcas dos pregos, se eu não tocar com o meu dedo nas feridas, eu não vou crer. E à primeira vista, irmãos, quando a gente bate o olho nesse texto, parece ousadia demais, né? Que mulher que tem, como é que ele fala um negócio desse com Deus, que ele quer que Jesus, o Deus encarnado, apareça pessoalmente para ele? Mas talvez seja exatamente isso que falta em muita gente na caminhada com Deus: coragem para ser sincero diante do Senhor, colocar para Deus o que é necessário. Tomé foi direto, Tomé foi honesto, Tomé foi vulnerável. Ele não duvidou aqui por rebeldia, encarando Deus, desafiando Deus. Ele duvidou porque a dor ainda sangrava em seu coração. Ele viu Jesus morrer, ele viu Cristo pendurado no madeiro, ele viu todo o sonho ruir, e agora ele precisa de algo mais do que palavras para reconstruir a fé, mais do que alguém dizendo que vai dar tudo certo no futuro. E é aqui que mora o ponto: Deus não se escandaliza com quem diz, eu estou tentando, mas está difícil demais, Senhor, eu não tenho mais forças, Senhor, me ajuda a dar o próximo passo, Senhor. Deus não rejeita quem confessa que ainda precisa entender para conseguir confiar. Senhor, eu preciso de mais sinais, eu preciso de mais respostas, eu preciso de mais explicação. Quantas vezes, irmãos, a gente esconde dúvidas atrás de frases prontas? Como é que você está, irmão? Aí se o irmão começa a falar, você já manda logo, vamos orar, né? Deus está na frente, Deus vai cuidar, não compartilha problema assim não, irmão, vai em paz, não usa aqui meu ouvido não. Quantas vezes a gente cultiva uma fé que se transformou numa fé decorada, só com os mesmos jargões, só do mesmo jeito, uma fé superficial, só para não encarar o medo de estar longe demais do que é mais conhecido. Tem muita gente que segue por aí, vivendo a vida com Deus, parecendo muito forte, crentes imbatíveis, inabaláveis, mas por dentro, destruídos, completamente desmoronados, com pedaços caindo, se arrastando para seguir em frente. Gente que vive como se a fé verdadeira fosse nunca questionar nada, nunca perguntar nada para Deus. Mas, meu irmão, isso não é fé, existe uma palavra para isso, e em português essa palavra é teatro, ou sendo mais direto, essa palavra é falsidade.
é maquiagem sobre uma ferida que está aberta, que ainda dói. Então não se iluda. Hoje Deus nos convida a viver uma vida de sinceridade. Ele não quer que você olhe para o céu e diga: Deus, que ano incrível e maravilhoso, se está sendo difícil. Não é momento de bancar o grande teólogo do deserto, que luta contra tudo e todos. É o momento de dizer: Senhor, eu quero muito crer, eu quero muito viver a vida contigo. Me ajuda onde eu ainda não tenho forças para fazer isso. E sabe o que é mais lindo nessa história toda? Tomé faz isso. E Jesus podia ignorar Tomé. Ele é o Deus de todo o universo. Ele podia falar: cara, eu peguei 12, um me traiu e morreu, então eu fiquei com 11, sem Tomé tem 10, é discípulo pra caramba, 10 está suficiente, não preciso de Tomé não. Mas ele não ignora Tomé, ele ouve essa dúvida, e ele volta ao meio dos discípulos para mostrar: então Tomé, é disso aqui que você precisa, meu filho? Então toca, então prova. Tem gente que acha que Jesus vai fugir da dúvida, mas se fosse assim, gente, ele já teria bloqueado Tomé no WhatsApp celestial. Tomé não ia nem conseguir mandar essa mensagem para ele não, porque Jesus vê com o coração. Ou então ia ficar aquela mensagem lá, né? Falta de fé detectada, usuário removido, e aí Tomé que se lasque. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não bloqueou Tomé, ele pelo contrário, ele marca um encontro. Ele vai para resolver, e isso, meu irmão, minha irmã, isso muda tudo na nossa vida, porque isso nos leva a ter esperança nas nossas dúvidas e nas nossas inseguranças. Isso nos leva a um segundo ponto de reflexão dessa noite. Ponto número 2, o Cristo ressurreto responde com graça. O Cristo ressurreto responde com graça. Segundo o texto, exatamente 8 dias depois da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor, aliás, Tomé ficou exatos 8 dias convivendo com discípulos empolgados, dizendo que eles eram super felizes porque viram Jesus. Ele apareceu, essa expressão aparece em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com pessoas alegres dizendo: ele apareceu. Enquanto isso, esse personagem, Tomé, continua na escuridão da dúvida, sem saber, só ouvindo histórias dessas aparições. E é nesse momento que Jesus vem e aparece de novo, mas agora diante dos olhos dele. As portas estavam trancadas, o ambiente é de completa expectativa, todo mundo querendo ver o que vai acontecer. Será que Jesus vai acabar com a raça de Tomé? E o que Jesus faz? Entra na sala, vira direto os olhos para Tomé, vai direto na direção dele, mas não solta um sermão, não diz para ele: Tomé, você nesse reality show dos meus discípulos, você está demitido. Não, ele não vira para Tomé e diz: você é um homem de pouca fé, você não viu que os outros estavam crendo, por que você duvidou, seu infeliz? Ou como está na moda agora, né? Cadê a sua maturidade espiritual? Você não era um dos 12? Jesus não faz nada disso. O que Jesus faz é responder exatamente a angústia do coração daquele homem, com uma precisão cirúrgica. As palavras que Tomé tinha dito uma semana antes são as mesmas palavras de Jesus, religiosamente. Ele vira para Tomé e diz: põe o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é incrível. Talvez você olhe para isso, já conheça essa história, já leu esse texto e você não deu o valor que isso tem. Jesus ouviu a dúvida daquele homem, Jesus guardou palavra por palavra do que ele tinha falado, e voltou especialmente com o objetivo de responder à angústia que ele tinha. Sabe o que isso nos mostra? Jesus não foge de perguntas sinceras. Ainda hoje o mesmo Jesus responde da mesma forma.
Ele não despreza quem busca com o coração quebrantado, com o coração esmigalhado, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada, minha vida está difícil, me responde, me socorre. Ele não desiste de quem quer de verdade entender antes de se entregar a Ele de todo o coração. E mais, Ele não exige que Tomé faça nada antes. Tomé, resolve sua dúvida sozinho, resolve o seu coração e depois a gente conversa. Pelo contrário, é o encontro com Jesus que resolve o que estava errado dentro de Tomé. É Jesus que transforma aquele coração de dúvida em um coração de fé. Ele se dispõe a arrumar a bagunça na fé daquele homem tão fraco, para botar tudo em ordem. E quando ele acaba de fazer esse primeiro movimento, ele vira para Tomé: acabou? Está em ordem? Agora, pare de duvidar e creia. Tem gente que acha que precisa se arrumar tudo por Deus, preciso resolver minha vida. Não, eu entendo, viver com Deus é bom. Quando eu parar de fumar, parar de beber, parar de trair, parar de roubar, parar de mentir, parar de fazer, parar de acontecer, aí eu venho para a igreja, para resolver com Jesus. Jesus não exige nenhum acerto prévio. Ele se apresenta no meio da bagunça. Ele se apresenta no meio da bagunça. Ele se revela quando você ainda não tem todas as respostas. Ele estende as mãos furadas para quem ainda está confuso. Ele permite que você toque não só a glória que Ele tem, não só a realidade da ressurreição, mas Ele também permite que nós toquemos a ferida, que foi o preço pago por mim e por você. Porque só quem entende o que foi ferido, só quem entende realmente a dor de ser ferido, só quem carrega o peso, entende como é doloroso lidar com essas coisas. Jesus Cristo é esse homem que entende exatamente a demanda que temos, o sofrimento que carregamos, e Ele pode restaurar de verdade o que está ferido em mim e em você. Jesus não quer te vencer na lógica, te vencer no argumento. Ele quer te apresentar o verdadeiro significado de amor, um amor que levou às últimas consequências, um amor expresso com sangue sobre uma cruz, um sangue que liberta do poder e da influência da morte, um sangue que nos permite, com total sinceridade de coração, conversarmos com o próprio Deus. Você pode, por Jesus Cristo, fazer isso. É importante lembrar que essa não é uma exaltação do ato de duvidar, ok, irmãos? Duvidar de tudo, duvidar constantemente, sem disposição de escutar, sem disposição de transformar, também pode ser sinal de dureza de coração e não de profundidade com Deus. O que o texto nos mostra não é que devemos romantizar o processo da dúvida, mas sim que cada um de nós deve valorizar a sinceridade diante de Deus. O que torna Tomé admirável nesse episódio não é a dúvida que ele expressa, mas o fato de que ele foi honesto sobre o que ele sentia naquele momento. Quando ele foi confrontado com a verdade, o que Tomé fez? Se rendeu. É só olhar para o que o texto expressa. Ele não endureceu, ele não resistiu, ele não falou: mas quanto tempo o senhor ficou no inferno? Depois do inferno o senhor foi para onde? O que o senhor fez nesses 8 dias? Por onde o senhor passou? Quantas pessoas te viram antes de mim? Por que eu não estava entre os primeiros escolhidos? Ele simplesmente se submeteu à resposta que Jesus teve para ele. A fé verdadeira não é a ausência de perguntas. Coloca isso na sua cabeça. Viver a fé verdadeira no Senhor não é a ausência de dúvida, a ausência de medo, a ausência de insegurança, mas é a disposição de reconhecer quando Deus responde e se curvar diante da verdade do céu. E é isso, meu irmão, minha irmã. Vou passar por todas as cores hoje.
Sabe o que é isso? É para você entender que nem tudo vai sair como planejado. Às vezes a gente vai ser incomodado, às vezes a gente vai ser confrontado. É isso, irmãos. Isso nos leva ao ponto. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda a gente. Ponto 3, anota aí o ponto 3. A resposta final à dúvida é a rendição total. A resposta final à dúvida é a rendição total. Depois de todo o processo da ausência, da dúvida, do silêncio, da resposta, Tomé então fala, mas ele não faz mais perguntas para Jesus, ele não coloca mais questões para Jesus ou mais exigências, ele não pede mais explicações, não discute, não hesita, não levanta condições, ele simplesmente se rende. Versículo 28 vai dizer: Senhor meu, Deus meu. Essa é a declaração mais forte. Vou ver se aproximando fica um pouco menos pior. Essa é a declaração mais forte sobre Jesus em todo o Evangelho de João. Esse texto carrega um detalhe que passa muito despercebido e é excepcional em tudo que está descrito para nós do Cristo ressuscitado. Até então, homens e mulheres chamavam Jesus como mestre, profeta, filho do homem, filho de Deus. Mas Tomé, depois de questionar, depois de tocar nas feridas, ele é o primeiro homem a olhar para o Cristo ressuscitado e chamá-lo de meu Deus. E veja que bonito, ele usa o pronome possessivo, ele diz meu próprio Deus, Senhor meu e meu Deus. A verdadeira fé é uma fé pessoal, é Deus que vem ao encontro seu, não porque você é fulano, filho de ciclano. Não basta saber que Jesus é Deus, precisamos reconhecê-lo como Deus, e isso é algo que também se revela na nossa relação com Ele. E aí Jesus responde com algo que atravessa os séculos e acerta cada um de nós. Ele confronta, mas ele traz uma palavra para nós. Ele diz, versículo 29, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Essa frase é para mim, essa frase é para você, essa frase é do Senhor reconhecendo que você era esse que queria tocar, mas que pelo poder da sua santa palavra, o seu coração crê. Essa frase é para cada um de nós que não estávamos naquela sala naquele dia, que não tocamos fisicamente nas feridas de Jesus, mas fomos tocados por essas feridas. Talvez, assim como Tomé, meu irmão, minha irmã, você acha que precisa de mais provas, precisa de mais respostas do Senhor, mas o que você precisa de fato é de uma decisão diante do altar de Jesus. Tomé tinha todas as perguntas para fazer, mas depois que os olhos dele viram, depois que ele esteve frente a frente com Cristo vivo, ele percebeu que a dúvida já não tinha mais lugar. Não tinha mais espaço para dúvida, a resposta estava ali, viva, pulsando, caminhando, respondendo, com cicatrizes abertas, e acima de tudo, com um amor transbordante, que ninguém mais era capaz de oferecer. A dúvida levou Tomé até Jesus, e ela continua levando homens e mulheres até Jesus, mas foi a presença de Jesus que levou Tomé a uma vida de adoração a Deus. Hoje, talvez você tenha chegado aqui cheio de questionamentos, cheio de questões para resolver com Deus, precisando realmente que Deus responda, que Deus age, que Deus intervenha, mas o que Deus espera de você não é uma tese de doutorado defendendo por que Deus tem que ser A ou B.
O que Ele espera de nós é entrega. Chega de resistir ao Senhor, chega de negociar com Deus, chega de esperar por mais provas e mais respostas. A fé cristã não é uma fé cega, não é uma fé, por que você crê nisso? Eu creio porque, sei lá, eu creio, porque a minha igreja obriga, porque o meu pastor me manda fazer isso. Não, é uma fé que é racional, é uma fé que nos leva a viver com os olhos bem abertos, mas que acima de olhos abertos é uma fé que nos leva a terminar de joelhos dobrados, dizendo: Senhor meu e Deus meu, vem ao meu encontro. Hoje, irmãos, de manhã, ouvimos, refletimos, e agora, pela noite, vivemos cada um de nós como Tomé. E talvez, de alguma forma, também tenhamos caminhado toda a nossa vida duvidando de tudo e de todos. Começamos reconhecendo aqui e agora que todos em algum nível já duvidamos da existência e da participação de Deus. Talvez, como Tomé, você só não estivesse lá quando os outros disseram que viram, mas você ouviu que Deus fez coisas grandiosas por aí. Talvez, como ele, você tenha feito as suas exigências na caminhada com o Senhor, já colocou as suas perguntas em oração, o que você realmente precisava. Talvez você esteja esperando que Deus te prove mais alguma coisa, para de verdade você mudar de vida. Mas, acima de tudo, o que precisa ter certeza absoluta nessa noite, é que Deus te trouxe aqui. O Senhor chamou você para ouvir. O Cristo ressurreto também entrou na sua sala principal. Ele entrou no seu coração. Eu não acho que vai resolver não, mas deixa aqui, tá? Senão eu vou ficar só trocando de cor. Só muta o vermelho, por favor. É para eu ir para o vermelho? Ok. O Senhor Jesus, dá para baixar um pouquinho aqui o meu retorno? O Senhor Jesus não chegou para você com gritos, dizendo: arrependei-vos, hoje, é agora que vai acabar tudo. Ele não chegou para você com condenação, jogando na sua cara o seu pecado, o seu problema, a sua falha. Ele se aproxima de você do mesmo jeito que ele fez com Tomé, estendendo a mão furada, mostrando o lado e dizendo: é disso que você precisa? Então vem até mim, toque as minhas feridas, veja como meu coração foi ferido em seu favor, e olhando nos olhos de cada um de nós, e não pense você que eu me excluo quando eu falo de você, eu também me coloco nessa mesma posição. Ele olha nos nossos olhos e diz: pare de duvidar, meu filho, minha filha, pare de duvidar e creia. Enquanto refletia sobre essa mensagem agora à tarde, me veio em mente uma imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabe, né? Quando a imagem é assim, já sabe que é as coisas loucas da minha cabeça, mas muitas vezes, meu irmão, minha irmã, lidamos com Deus como se a gente estivesse dentro de um ringue de boxe. Você já viu uma luta de boxe? Então imagina, no ringue, você e Deus. Você treinou, você está com o movimento das pernas, estou com dor nas costas, não dá nem para fazer o movimento das pernas, né? Você está ali, treinou, vai arrebentar com Deus. A dúvida nos veste com as luvas lá para esse duelo. A dor nos dá socos violentos, e a frustração grita do nosso canto do ringue: desce a mão nele, Tomé, dá um socão logo, cobra explicações desse Deus. E às vezes, irmãos, é verdade que a gente sobe nesse ringue com Deus achando que a gente é melhor do que Ele. A gente sabe que Ele é Deus, mas é como nosso coração, em completa arrogância, tivesse disposto a assumir a posição como se nós fôssemos capazes de ser deuses melhores do que o próprio Deus. E é nesse momento, irmãos, que a gente grita, que a gente questiona, que a gente bate com tudo que a gente tem. Mas diferente da luta de boxe, Deus não responde com outros golpes. Até porque imagina um Mike Tyson no seu auge lutando contra uma criança de 3 anos.
A criança pode dar o golpe mais forte, o que ele ia sentir na própria pele? Nada. Agora imagina se ele resolve dar um soquinho só na criança, o estrago que seria. Deus não responde com golpes. Ele em contrapartida vem e nos abraça. No meio da luta, nos envolve com seu amor. E quando Ele nos envolve com esse amor, o que a Bíblia diz é que esse amor nos constrange. E esse constrangimento nos nocauteia por completo. É um agir da graça no nosso coração. Porque no final você não sai do ringue vitorioso, igual muita gente conta a história, né, de Jacó, como se ele venceu o anjo do Senhor. Porque se você entendeu que ele venceu o anjo do Senhor, é porque você não pegou toda a referência da história. O vencer ali significa outra coisa, é exatamente esse panorama do ringue. O vencer não significa sair com título, significa sair rendido pelo Senhor. Porque no final você sai do ringue completamente rendido. Detalhe, rendido não é derrotado por Jesus Cristo, mas é rendido, vencido pelo amor do nosso Senhor. E o que seria pior? Nesse exemplo, o que seria pior seria nem subir no ringue, fingir que está tudo bem. Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma contigo, não tenho problema nenhum contigo, vou viver minha vida, não acredito, mas eu vou para a igreja, não creio, mas eu estou lá, porque é legal estar lá, é um clube bom, a mensalidade é barata, e se eu não pagar, as pessoas não vão me cobrar e me impedir de ir no clube, então, vou continuar indo. Acreditar que a indiferença é mais santa do que a sinceridade pode ser um veneno que está matando você aos poucos. Hoje à noite, meu irmão, minha irmã, Jesus está diante de nós, as marcas ainda estão lá, expostas para serem tocadas, a ferida ainda está aberta, mas Ele já venceu a morte, e Ele pergunta, você vai continuar lutando contra mim? Você vai continuar preferindo a sua insegurança, a sua dúvida? Ou você vai fazer como Tomé fez e finalmente dizer, Senhor meu, Deus da minha vida. Aqui, meu irmão, não importa o tempo que passou, não importa o que as pessoas vão pensar das dúvidas que você teve, e agora, uma vez tendo sido sincero com Deus, ouvindo o que Ele nos disse aqui nessa noite, não importa nem mesmo as dúvidas e perguntas que você ainda tenha, porque afinal de contas, de vez em quando surge as pessoas com umas perguntas assim, né? Recentemente uma criança me mandou um vídeo pedindo explicações sobre a Bíblia. Ele tem 8 anos, Bernardo. Ele disse que quer ser pastor. Aí ele me mandou um vídeo dizendo assim, pastor, eu estava estudando Gênesis e eu li aqui que Adão e Eva, né, tiveram filhos, não é isso? Eu falei, isso, meu irmão, é verdade, Adão e Eva. E tinham mais pessoas lá no Éden ou só Adão e Eva? Eu falei, só Adão e Eva. O Senhor fez Adão, o Senhor fez Eva e eles tiveram filhos. E como é que os filhos de Adão e Eva fizeram para ter filhos? Eles tiveram relação com os próprios irmãos? E outra, pastor, se eles tiveram relação com os próprios irmãos, por que não era pecado e agora é pecado? Eu brinco que ele é um anão, ele não é uma criança, ele é um anão disfarçado de criança. Tem dúvidas, irmãos, que a gente pode tentar responder ali teologicamente, antropologicamente, culturalmente, mas tem coisas que a gente não vai saber desse lado da vida. Uma delas é aonde estava Tomé quando Jesus apareceu aos discípulos pela primeira vez. Tem dúvidas que você pode pedir e o Senhor não vai te dar a resposta. Senhor, por que eu tive que passar por isso? Senhor, por que a minha família enfrentou isso? Senhor, por que doeu tanto? Mas esse Senhor, muito mais do que responder essas perguntas, Ele continua oferecendo para você uma jornada eterna. A única resposta santa possível para nós, meu irmão, minha irmã, em toda e qualquer dúvida que o nosso coração possa ter, é a completa rendição ao nosso Deus. E é esse o nosso desafio, é isso que você é convidado nessa noite, é isso que eu sou chamado nessa noite, a olhar para aquele símbolo lá
e glorificar porque aquela cruz está vazia. É olhar para a realidade da redenção que já iniciou uma obra eterna. Você vai viver a eternidade com Deus. O que vai ser a sua dúvida diante de toda a glória e majestade desse Senhor? Tomé dobrou o joelho e disse: meu Senhor, meu Deus. E você? O que você vai fazer diante do Senhor? Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, hoje, Senhor, nós somos esses homens e mulheres que nos rendemos, não porque fomos derrotados pela dor, vencidos pela dor, mas porque fomos alcançados pela Tua graça. Quantas vezes, Senhor, nós ainda Te enfrentamos com os nossos punhos cerrados, achando que a gente é capaz de fazer alguma coisa, carregando dúvidas, angústias, frustrações, dominados, Senhor, pelo orgulho do nosso próprio coração. Quantas vezes, Deus, subimos no nosso ringue pessoal, tentando vencer o Senhor pela razão, por mais patético que isso seja, exigindo respostas do Senhor, tentando, Senhor, Te moldar as nossas necessidades, as nossas inseguranças. Mas essa noite, diante da exposição da Tua palavra, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos mostra a sua ferida mais uma vez. O Senhor abre o nosso coração. E isso nos alegra, Deus. E mais uma vez, diante disso, o Senhor nos vence. O Senhor nos socorre com seu amor. Deus poderoso, meu Senhor, meu Deus, não queremos mais seguir essa vida lutando contra o Teu toque, lutando contra o Teu chamado, nem fugir mais da Tua presença, Senhor, dando desculpas esfarrapadas. Não queremos mais nos agarrar a coisas que nos afastam do Senhor. Toma, Senhor, os nossos corações, torna-nos, Senhor, homens e mulheres de corações sinceros no Senhor. Toma as nossas perguntas, Senhor, que já são tão cansativas que nem a gente aguenta mais. Toma os nossos medos, silencia cada um deles, Senhor, e transforma tudo em rendição ao senhorio de Jesus. Seja o nosso Senhor, seja o nosso Deus, e que o Teu Espírito nos guie, Senhor, a viver essa fé viva, a viver essa comunhão verdadeira, essa comunhão real no Senhor. Deus Todo-Poderoso, leva-nos a uma esperança que não se decepciona quando os nossos olhos não veem saída. É em Teu nome glorioso que nós oramos, em Jesus Cristo. Amém.